Promessa feita, promessa paga. Eu estava aqui no último bloco dizendo quais são os 16 pontos da cidade que correm riscos de alagamento. Daqui a pouco eu passo para você, Luiz Carlos. Chácara Flórida, Santa Teresa, Gurilândia, Hércules Marçom, Sítio Santo Antônio, Chácara Silvestre, Jardim Ana Rosa, Estiva, Jardim Santa Catarina, Quiririm, Estoril, Loteamento Ana Lúcia, Cataguá, Vila Neide, Parque Esperança e Chácara Dallas. E ainda há um ponto no bairro bairro Três Marias, que sofre risco de deslizamento de terras. Então, atenção, e podem contar com o Corpo de Bombeiros. Mas tem alguma coisa que possa fazer por parte da população, que a população possa fazer para atenuar essa possibilidade, capitão? A principal ação da população é nunca jogar lixo nas ruas que possam entupir as galerias pluviais. Aliás, tem uma campanha da TV Futura que é sensacional. Primeiro uma bitinha de cigarro, depois aparece um frigobar velho, depois um sofá, né? Liquidação, móveis usados, e aquilo vai tudo, né? Mas Boca do lixo. Hoje eu estava vendo até no jornal, numa foto dessas coisas que acontecem, o que sobressai na foto são as garrafas PET. É um negócio impressionante. Capitão, uma maneira da população colaborar também é não fazendo ligação anônima, né? Que me parece tem um alto índice aí que vocês perdem um tempo danado por causa dessas ligações. Que apelo só faria isso para a população? Cita algumas absurdas aí que o senhor lembrar. Bom, nós temos um centro, o 193, né? Ele tem um centro de triagem lá, ele é feito em São José, de modo que hoje, com a tecnologia, os celulares das pessoas que ligam são identificados. Então, nós tivemos uma pequena redução no número de trote, a gente pega o nome da pessoa. Então, isso tem inibido um pouco o trote. Mas os trotes são lamentáveis, né? Eu lembro uma vez um amigo meu contando que ele falando com um bombeiro de um outro país, perguntou como é que ele lidava com o sistema de trote. Ele falou, mas não temos isso lá. Se a pessoa não precisa, por que ela vai ligar para o órgão público, sendo que é ele que está pagando o serviço? Aí eu falei assim, nossa, né, essa consciência, não conseguiu passar na cultura do país. E se eu país. pegar um João Bobão desse, que passa o trote, vocês detectam o número dele, qual é a sanção que precisa? Nós acionamos o policiamento, né? Acionamos o policiamento. E em alguns casos nós mandamos o número para a Anatel, para que ela tome as providências de bloqueio da linha ou até de notificação. São sujeitos a penalidades. Estão sujeitos a penalidade. E até porque os irmãos de farda... penalidade, né, Miguel? Pouca penalidade, vai ser maior, né? Sim, até porque os irmãos de farda, como você chama, os policiais militares, também sofrem com essa questão do trote. Como o Corpo de Bombeiros, as nossas ações, elas demandam muito mais informação, né? Então, a viatura do Corpo de Bombeiros para sair, o atendente, ele colhe uma série de informações, até para saber que tipo de força será enviada para o local. Então, a gente pede sempre a pessoa que liga para o Corpo de Bombeiros que ela passe todas as informações. Então, hoje nós temos em São José dos Campos um helicóptero com um médico disposto a deslocar para um local de ocorrência que seja necessário. Então, quando uma pessoa sofre um acidente, ou a pessoa vai falar um incêndio, eu preciso saber quanto de água eu vou precisar, quais caminhões, se eu vou precisar de salvamento, vou precisar de médico no local. Então, nessas informações, muitas vezes a pessoa que dá o trote, ela acaba se perdendo, não consegue passar as informações, porque ela, até para inventar o tipo de coisa é mais difícil. Mas temos alguns históricos aí de ocorrências graves, né? Incêndios com vítima, a pessoa sai todas as viaturas do Corpo de Bombeiros e quando vai ver é trote. A última grave foi a de São Luís do Paraitinga mesmo, de anos atrás? Depois dessa aqui na nossa região? Teve várias. Mais algumas? É que São Luís do Paraitinga, embora nós tenhamos tido uma ocorrência de proporções nacional, né? Uma proporção nacional, sim. Que acabou tendo um apelo muito grande na mídia, não houve vítima do alagamento. Houve uma vítima de um deslizamento de terra fora da área urbana da cidade, que, embora estivesse relacionado com a chuva, não houve vítima do alagamento. Certo. Mas nós temos ocorrências que são muito mais graves no ponto de vista de vítimas, né? Isso aí acaba sendo corriqueiro, né? Então, tivemos alguns ônibus que tombaram na Serra de Campos do Jordão, que eu acabei atendendo alguns deles. Tivemos aqui em Pinda também um ônibus que tombou. Temos alguns acidentes com... Paraibuna também, não foi?
Aquela estrada? Não, aí Paraibuna já é área de São José dos Campos. Aí nós tivemos vários deslizamentos de terra na região de São José, Jacareí, tem umas áreas críticas de deslizamento de terra, né? Então teve semana passada, né? 4 vítimas aqui em São José, no sábado. Campos do Jordão também. E aí existe essa solidariedade, como a gente estava conversando aqui um pouco antes. A corporação daqui, efetivo daqui, se desloca para outra região, mesmo que não faça parte da região de abrangência, de lá vem para cá. Desloca. Nós temos essa irmandade aí do Corpo de Bombeiros. Né? Muitos voluntários, quando tem uma ocorrência muito grande, nós temos muitos voluntários para trabalhar na folga. Então, às vezes, tem que segurar, falar, não vem ainda, não para. E voluntário que quer ajudar bombeiro? Então, eu vou lá, eu subo, eu pego a escada. Não é assim, né? Não toca assim, né? Porque não tem preparo. O bombeiro não pode colocar o civil na situação de risco. Então, mas tem muito disso? Tem, a pessoa acaba... Quero ajudar. Quero ajudar, mas tem outras formas de ajudar, né? Certo. Então, umas ocorrências muito, muito grandes, muito demoradas. Vê algumas empresas que levam alimentação, que levam água para as equipes de serviço. Então, a gente acaba contando com a solidariedade da população, que acaba fornecendo banheiro para as equipes de serviço usar. Então, que são coisas muito importantes no local de ocorrência. Né? São coisas muito importantes, um banheiro, uma água, uma alimentação, um local para descanso. No Bonfim mesmo, empresas ajudaram mandando cilindros de EPR, porque como 12 horas, né? Por mais EPR reserva que você tenha... Fala o que é EPR para todo mundo entender. EPR é o equipamento de proteção respiratória. Isso. Então, por mais reserva que você tenha, não é suficiente para ficar 12 horas de trabalho contínuo. Então, algumas empresas mandaram. O vizinho abriu a casa para o Corpo de Bombeiros fazer uma alimentação ali, usar o banheiro. Isso é muito, muito gratificante, né? E ajuda muito no local de ocorrência. Legal. Capitão, os hidrantes em Taubaté são um problema ou não? Porque é dali que vocês tiram, faz a copar da mangueira para debelar um incêndio. Existe problema nos hidrantes em Taubaté? E um projeto que foi votado na Câmara me ajuda, não sei se foi aprovado ou se foi aprovado e foi vetado, de obrigatoriamente se ter um hidrante em cada condomínio agora que forem construir na cidade de Taubaté, alguma coisa desse tipo. A lei, a parte central nós temos razoavelmente alguns hidrantes. Nas partes mais retiradas temos menos. O Corpo de Bombeiros faz vistorias e monitora a situação desses hidrantes. Quais estão em operação e quais não estão em operação. Recentemente, nós mandamos um ofício para a Sabesp para correção de alguns hidrantes. Eles mandaram um ofício dizendo que aqueles hidrantes que estavam com problema, eles tinham reparado alguns deles e que outros estavam em licitação para arrumar. Então, temos essa parceria com o Poder Público. Realmente, essa lei que houve, a aprovação na Câmara Municipal, ela vem ajudar demais o Corpo de Bombeiros. Houve mesmo, né? Sim, houve, foi aprovada. Entretanto, não é simplesmente uma questão de instalação de hidrante. Nós tivemos uma reunião aqui na Câmara com o corpo técnico da Sabesp, que as redes de distribuição de água têm que ter a capacidade para fornecer a vazão que o Corpo de Bombeiros precisa. Então, não é simplesmente abrir o condomínio e colocar o hidrante ali. Então, essa lei ela foi sancionada, ela prevê a obrigatoriedade da instalação de um hidrante em cada empreendimento novo que for colocado. Mas não precisa ser no empreendimento. É a Sabesp que vai determinar qual rede em conjunto com o Corpo de Bombeiros. Eu queria fazer justiça, mas eu não estou me recordando de quem é esse projeto. Se é vereador Agoretti, exatamente, vereador Agoretti. Vereador, você falou de vereador. Bombeiro é aquele cara legal perante a sociedade, né? Estou com um problema, ligo 93. Estou com um problema, minha mãe está passando mal, meu gato está no telhado, está pegando fogo. O bombeiro é um cara legal. Para ser bombeiro, hoje as crianças ainda chegam para o pai e falam, quero ser bombeiro, pai, como é que você sente a receptividade dessa criançada? E só colando nisso, existe um código de conduta. E em todos os segmentos da nossa sociedade, infelizmente, isso não é um privilégio do Brasil, existem os maus profissionais. Como é que é tratado, até por esse código de conduta, de vocês serem tão solidários, tão prestativos, tão influentes no ajudar o próximo, como é que é tratado essa ovelha negra dentro de uma corporação? E a criançada quer ser bombeiro ainda? Sim, começa pelo meu filho, né? Meu quer filho ser bombeiro? Quer ser bombeiro. O Gabriel, ele quer ser bombeiro, fala, papai, vou ser bombeiro. Fala, que legal, né? É um orgulho, é uma honra para mim o filho querer seguir a minha profissão.
O Corpo de Bombeiros ele é subordinado à Polícia Militar. Certo. Então, o Código de Conduta ou regulamento disciplinar, as leis e regulamentos da Polícia Militar são aplicáveis ao Corpo de Bombeiros. E são mais do que suficientes, né? Sim. A Polícia Militar acaba lidando com problemas muito mais graves na área da conduta de seus agentes do que o Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros é uma tropa aquartelada, fica dentro do quartel, sai simplesmente para atender a ocorrência e retorna para o quartel. Então, os desvios de conduta são apurados rigorosamente. Pode chegar a ser demitido, tem as prisões disciplinares. Então, é muito pesada a legislação que compõe o regulamento disciplinar aplicável ao Corpo de Bombeiros. Então, nós temos um baixo índice de maus profissionais, né? Então, porque às vezes eu recebo até alguns policiais ou até civis, eu quero vir para o Corpo de Bombeiros, tal, como é que eu faço? Você vem para cá para socorrer as vítimas de acidente na rua, para apagar fogo em mato. Então, essas vão ser as principais ocorrências que você vai atender. A pessoa que se dispõe a fazer esse serviço, ela não tem como ela se dispor a fazer um serviço desse e ir lá para enrolar, porque é o que ela vai fazer. Sim. É isso que você quer fazer? Sim, isso é isso que eu quero fazer. Então vem. Vem que com boa vontade, com treinamento, você vai ser um bombeiro. Então, o bombeiro precisa ter boa vontade. Então, senão ele não tem muito sentido você trabalhar numa profissão de risco, ou trabalhar numa profissão que você tem muito serviço e não ter a vocação para isso. É o que acontece também com o policial. O policial, ele tem a vocação para aquilo, né? É um serviço árduo, né? Por mais que o Corpo de Bombeiros, você falou, seja o cara legal, né? É tido mas como... o cara legal, o cara que chega para ajudar, que é característica da função, muitas vezes na vistoria, né? Quando o bombeiro vai fazer a vistoria, Ele não não é um aprova cara uma tão edificação, ele já não fica tão legal, acontece, né? Mas a natureza do serviço nos leva para essa solidariedade com a população. É um serviço duro, um serviço pesado, não um serviço simples. Então, a pessoa que se dispõe, já se dispõe a abraçar com tudo, né? E é gratificante, né? Existe mais do que o código de conduta escrito, mais do que o regulamento disciplinar, existe uma irmandade no Corpo de Bombeiros. Então, o mal profissional, ele não é bem aceito pela corporação. Pela própria corporação, Sim, pela própria convivência, ele já sabe que está sendo segregado. As ocorrências são muito pesadas, né? O cara tem que carregar a vítima, o cara tem que apagar o fogo em mato. Aquele que não se dispõe a fazer isso daí, ele mesmo acaba sendo excluído do próprio convívio, ele se sente mal de não fazer parte daquilo. Então, nós temos poucos maus profissionais. Na verdade, eu tenho orgulho de pertencer ao Corpo de Bombeiros, porque assim como nós temos um regulamento disciplinar para apurar a falta dos bombeiros, né? Nós temos também alguns mecanismos para valorizar, reconhecer, né? Ótimo. Então, um elogio, uma medalha. E às vezes eu vejo algumas ações dos meus homens que eu falo assim, eu gostaria de reconhecê-los mais. E nós não temos capacidade. Então, um amigo meu, capitão, vou até contar, não foi aqui em Taubaté, nesse incêndio que teve no Brás, nessa semana, ele falando que um sargento do Corpo de Bombeiros caiu uma viga em cima da perna dele, ele ficou preso, próximo, dentro do incêndio. Os demais bombeiros que não tinham como ajudá-lo, não tinham como retirar aquela viga dali, e perante o risco iminente de desabar mais parte da estrutura, entraram se colocando em risco, alguns com EPR, com equipamento respiratório, outros até sem, foram escorar a parte da estrutura com as costas, para que não caísse em cima do companheiro que estava lá, sendo que eles podiam ser esmagados. Sim. Um ato de loucura, né? Porque como é que você vai escorar com as costas? Mas é o que você fala, mano, é o meu companheiro ali, é o meu irmão de farda que está ali. E isso não tem... Você fala, como é que você vai reconhecer um cara desse? Né? Sem dúvida. Não tem como, né? Ainda que isso... Você pode punir, falar assim, não, isso não é procedimento, vai tomar uma punição. Ele não vai deixar de fazer. Isso que é bonito do Corpo de Bombeiros. Por isso que... Sempre dá um pouco a mais, né? Nós insistimos, né, que não somos heróis. E não podemos ser heróis. Temos que ser profissionais. Temos que ser profissionais. Nossa profissão é uma profissão de risco, mas ele é um risco que ele tem que ser controlado, tem que ser calculado, tem que ser mitigado na medida do possível. Irresponsável. Muito bom. Mais alguma questão? Não, é muito bonito ser bombeiro, mas eu não quero ser na próxima geração, não.
Ai, meu Deus, sensacional, capitão. Eu queria agradecer muito a sua participação aqui conosco no Conexão Popular. Queria agradecer seu companheiro, quem é? Nielsen. Soldado Nielsen. Soldado Nielsen, obrigado por acompanhar aqui também junto da gente, aqui no estúdio, esse papo com o capitão Glaucio Cafalco, e você conhecer um pouco mais das atribuições do Corpo de Bombeiro. Quando eu digo que são considerados os caras legais, é porque ele passa uma sensação de segurança para você, geralmente quando você está em perigo, né? É aquela esperança que você tem de que tudo pode acabar melhor do que está, né? E geralmente acabar bem. Capitão, muito obrigado pela sua participação. Eu queria que o senhor deixasse as suas considerações finais para os nossos telespectadores. Queria, principalmente, agradecer a população da cidade que eu nasci, na cidade que eu moro, de Taubaté, que tem contribuído com o Corpo de Bombeiros, seja na solicitação responsável, de não dar o trote, seja cuidando do seu terreno para que não pegue fogo, seja contribuindo com a contribuição voluntária que tem nos ajudado a manter o Corpo de Bombeiros funcionando em Taubaté. Agradecer à Prefeitura Municipal que nos ajuda, compõe o recurso do Estado para que nós possamos prestar o nosso serviço. E agradecer a todos os profissionais que trabalham comigo lá. Tenho a honra de ser um membro do Corpo de Bombeiros e desejar aí que vocês nunca precisem do serviço do Corpo de Bombeiros. Eu vou fazer um pedido para ele aqui. Eu não tenho procuração da diretoria. Você falou que é de Taubaté, né, capitão? Reservar um caminhão, uma viatura do Corpo de Bombeiros para o final do Campeonato Paulista da Série A2 que o Taubaté está disputando, para poder fazer aquela volta na cidade, né? Que nem nós fizemos ano passado como campeões da Série A3. Torce pro burrinho? Sim, pro burrão. Esse é taubatiano da Aí sim. Obrigado, capitão. Luiz Carlos. Obrigado. Ah, satisfeito. Satisfeito? Só não quer ser bombeiro? Eu não quero ser bombeiro, não. Tá bom, então. Obrigado, capitão. Obrigado, Luiz Carlos. Obrigado a você que sempre nos acompanha aqui no canal 4 da NET, TV Câmara Taubaté, a primeira TV legislativa do Vale. Forte abraço e até a próxima.